Existe um objeto que dividiu exércitos, derrubou muralhas e matou homens pelo simples ato de tocá-la. E talvez nunca tenha desaparecido de verdade. Uma caixa retangular feita de madeira de acácia, inteiramente revestida de ouro puro. 2 querubins de asas abertas sobre a tampa, como se guardassem um segredo poderoso demais para ser visto por olhos humanos. Dentro dela, as 2 tábuas de pedra originais com os 10 mandamentos, gravadas pelo próprio dedo de Deus. Essa é a Arca da Aliança. O problema não é que ela existiu. O problema é que ela simplesmente desapareceu, sem rastro, sem explicação, sem destino conhecido. Anos e 1328 a.C., Nabucodonosor II, o rei mais temido da Babilônia, marcha com seu exército contra o pequeno reino de Judá. Ele sitia Jerusalém por meses. Invade a cidade, queima o magnífico templo de Salomão, até os alicerces. Derruba as muralhas, pedra por pedra. Leva embora tudo que tinha valor. A lista detalhada do saque está registrada no segundo livro dos Reis. Capítulo 25. Vasos de ouro maciço, prata, bronze, utensílios sagrados. Tudo minuciosamente catalogado pelos escribas babilônios. A Arca da Aliança não está na lista. Imagine a cena. O templo em chamas, colunas de fumaça negra subindo aos céus, o ouro derretendo no calor infernal, gritos de desespero ecoando pelas ruas estreitas. E o objeto mais sagrado, mais poderoso e mais temido de toda a história de Israel, simplesmente não estava mais lá, sem explicação, sem registro, sem destino. Por mais de 2.600 anos, arqueólogos, historiadores, teólogos aventureiros e caçadores de tesouros arriscaram fortuna, reputação e a própria vida atrás de uma única pergunta obsessiva: onde ela foi parar? Hoje, essa pergunta tem 3 respostas principais, cada uma com evidências reais, cada uma defendida por especialistas sérios. E apenas uma pode ser a verdadeira. Prepare-se, nenhuma delas é simples. Durante séculos, a versão oficial foi direta. A arca foi destruída pelos babilônios junto com o templo, queimada, derretida, transformada em cinzas. Fim da história. À primeira vista, faz todo o sentido. O templo foi completamente arrasado. As muralhas foram derrubadas, pedra por pedra. Era lógico supor que o objeto mais sagrado também havia sido consumido pelas chamas. Mas espere, se a arca foi destruída ou capturada, por que Nabucodonosor não a exibiu como o maior troféu de sua carreira? Os grandes conquistadores da antiguidade não se contentavam em apenas saquear. Eles humilhavam, registravam cada vitória em relevos gigantescos de pedra, inscrições cuneiformes e desfiles triunfais. Eu derrotei seus deuses. Meu império é superior. A arca não era um simples artefato. Era o trono visível do Deus de Israel, o centro da fé, da identidade e do poder militar do povo judeu. Capturá-la seria a humilhação definitiva, troféu supremo, a prova irrefutável de que o Deus de Israel havia sido vencido. No entanto, silêncio. Não existe uma única inscrição babilônica mencionando a arca, nenhum relevo, nenhum texto de vitória, nenhum relato de cronistas da corte. Absolutamente nada. Esse silêncio não é comum. Ele é ensurdecedor. Para muitos pesquisadores hoje, esse vazio só pode significar uma coisa: quando soldados babilônios invadiram o Santo dos Santos, a arca já não estava mais lá. Alguém sabia o que estava por vir. Alguém agiu antes. Alguém escondeu o objeto mais importante do mundo antes que fosse tarde demais. O livro de 2 Macabeus, capítulo 2, versos 4 a 8, preserva uma tradição antiga e perturbadora. O profeta Jeremias, avisado da invasão iminente, teria retirado a arca do templo e a escondido em uma caverna secreta no Monte Nebo,
na atual Jordânia. O texto diz que o local permaneceria desconhecido até o dia em que Deus reunisse novamente o seu povo. Pense no que isso significa. Não foi um acidente, não foi descuido. Foi uma operação deliberada, planejada com antecedência por um dos maiores profetas da história. Um homem que sabia exatamente o que estava chegando e agiu para proteger o que não podia ser substituído. A história se encaixa com precisão desconcertante. Jeremias era um dos poucos homens com acesso irrestrito ao templo. Suas profecias sobre a destruição de Jerusalém estão documentadas em detalhes aterradores no próprio livro que leva seu nome. Ele tinha motivo, tinha acesso, tinha tempo, e o Monte Nebo não é uma escolha aleatória. É o mesmo local onde Moisés morreu, olhando para a terra prometida que nunca pisou. Um lugar já carregado de significado sagrado imenso. Um lugar que faria sentido como esconderijo eterno de algo tão poderoso. Não é prova arqueológica definitiva. Não é verificável hoje. Mas explica com perfeição o silêncio babilônico e abre uma porta perigosa. Se alguém realmente a escondeu, talvez nunca tenha querido que fosse encontrada. Milhares de quilômetros de distância, em Aksum, no norte da Etiópia, existe uma pequena capela cercada de muros altos e fortemente guardada 24 horas por dia. A Igreja de Nossa Senhora de Sião. Dentro dela, segundo a tradição milenar da Igreja Ortodoxa Etíope, repousa a verdadeira Arca da Aliança. Apenas um homem no mundo inteiro tem permissão para entrar e vê-la. O guardião da arca, um monge escolhido para dedicar o resto da vida isolado, protegendo o segredo com a própria existência. Nenhum cientista, nenhum arqueólogo, nenhuma câmera, nenhuma equipe de documentário jamais recebeu autorização para verificar o conteúdo. Por séculos, o mundo ignorou, até que as peças começaram a se encaixar de um jeito cada vez mais desconfortável. Primeira peça. A Etiópia abriga uma das comunidades judaicas mais antigas e preservadas do planeta, os Betas Israel. Suas práticas religiosas são idênticas às do período do Primeiro Templo, antes de 1903 AC. Eles não seguem o Talmud, não conhecem muitas tradições rabínicas posteriores. Mantêm rituais que o resto do mundo judeu abandonou há milênios. Como uma comunidade isolada no coração da África teria preservado práticas litúrgicas extintas em qualquer outro lugar do mundo. Segunda peça, o Quebra Nagast, o grande manuscrito etíope, cujas partes mais antigas datam do século IX, narra em detalhes impressionantes que Menelik, filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, teria levado a Arca de Jerusalém para a Etiópia, ainda nos tempos antigos. O texto foi durante muito tempo descartado como folclore. Hoje, historiadores da Universidade de Londres e de universidades etíopes o estudam com respeito acadêmico real. Terceira peça. Em 2008, o renomado geneticista Tudor Parfit, da Universidade de Londres, pesquisou os Lemba, uma tribo do Zimbábue que afirma descender de antigos sacerdotes judeus e ter guardado um objeto sagrado por mais de 2.500 anos. Os resultados dos testes de DNA foram chocantes. Os líderes espirituais Lemba carregam o haplotipo Modal Cohen, a marca genética específica dos sacerdotes hebreus, Kohanim, na mesma alta frequência encontrada em judeus ortodoxos do mundo inteiro. Uma tribo africana, uma linchagem sacerdotal hebraica, uma herança genética que não pode ser fabricada. Não é prova irrefutável, mas é perto demais para ser ignorado. Se isso for verdade, a arca não está perdida. Ela está sendo protegida. Até hoje, a resposta mais honesta que podemos dar, depois de todos esses séculos de busca, de escavações, de teorias e de obsessão coletiva, é esta: não sabemos. E esse
Não sabemos, talvez seja mais poderoso do que qualquer descoberta concreta que pudéssemos fazer. 3 caminhos continuam abertos, cada um com sua força e suas falhas. Ela foi destruída pelos babilônios, mas o silêncio absoluto deles sobre o objeto mais valioso do saque continua sem resposta satisfatória. Ela foi escondida por Jeremias no Monte Nebo, uma tradição antiga que explica muito, mas que ninguém pode verificar sem escavações que nenhum governo autoriza hoje. Ela foi levada para a Etiópia, uma cadeia impressionante de evidências históricas, linguísticas e genéticas, mas ainda sem confirmação científica direta. O que a arqueologia e a história confirmam, sem sombra de dúvida, é o contexto brutal. O Templo de Salomão realmente existiu. Jerusalém foi incendiada. O saque foi monumental. A lista dos babilônios foi meticulosa e a arca simplesmente não estava nela. Existe um versículo na própria Bíblia que quase ninguém para refletir com calma. No livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Naqueles dias não se falará mais da arca da aliança do Senhor. Ela não virá à mente, não será lembrada, não será visitada e não mais será feita. Jeremias não estava simplesmente lamentando uma perda. Ele estava profetizando um futuro em que ela simplesmente não seria mais necessária. Talvez o maior mistério não seja onde a arca está fisicamente hoje. Talvez seja quem garantiu desde o início que ela nunca fosse encontrada. A arca não desapareceu. Ela foi retirada do mundo. E enquanto o mundo continua procurando, com satélites, georradares e tecnologia de ponta, ela cumpre em silêncio absoluto seu papel mais antigo e mais profundo. Fazer a humanidade se perguntar o que realmente é sagrado. Um objeto que matou homens ao ser tocado, que dividiu exércitos, que derrubou muralhas, que fez o próprio Deus descer entre os homens. E que talvez nunca tenha desaparecido de verdade.